Bom, vamos falar agora sobre o esclerênquima. O termo esclerênquima é derivado do grego escleros e significa duro. Esse tecido, assim como o tecido colenquimático e assim como o tecido parenquimático, que compõe o sistema fundamental das plantas, é formado a partir da ação do meio-sistema fundamental. A principal característica do colênquima é a presença de paredes secundárias espessadas. Observem aqui na imagem que, diferentemente do colênquima, o espessamento ele é homogêneo. Além disso, ocorre deposição de lignina. Então, esse tecido, quando ele atinge a maturidade, ele é um tecido morto. Aqui nessa imagem a gente pode observar também as células do esclerênquima e o espessamento das paredes das células. Assim como o colênquima, o esclerênquima também tem a função de sustentação. Ele pode ser encontrado na periferia ou também nas camadas mais internas do órgão, do corpo primário ou secundário da planta. Aqui nós temos duas imagens que mostram o corte transversal de uma folha. Eu coloquei essa primeira imagem só para vocês terem ideia de qual parte essa segunda imagem está representando. Então, observem aqui essas células vermelhas, marronzadas, células do esclerênquima, muito características e fáceis de serem observadas aqui, por conterem as paredes celulares com espessamento homogêneo. Aqui a gente pode observar as células do floema, aqui a gente pode observar as células do xilema, e a gente também tem células aqui do parênquima esponjoso ou do parênquima lacunoso. O esclerênquima ele pode ser encontrado nas raízes, nos caules, nas folhas, nos eixos florais, nos pecíolos, nos frutos e sementes. Inclusive no corpo, essa parte externa, essas fibras são esclerênquima. Em muitos frutos e outros órgãos da planta, o esclerênquima ele funciona como uma proteção do órgão contra os herbívoros, porque a lignina ela não é digerida pelos animais. O esclerênquima é encontrado em faixas, ao redor também dos tecidos vasculares e sempre fornecem proteção e sustentação. O esclerênquima é um tecido constituído por dois tipos de células, que são denominadas de esclereídeos e fibras. Os esclereídeos também são chamados de células pétreas por causa das paredes celulares que são duras. Observem então aqui que essa parte aqui que eu estou limitando era o que a gente chama de citoplasma com as organelas. E toda essa outra parte aqui é a parede das células. Lembrando que no esclerênquima, uma grande parte da composição da parede dessas células é de lignina, em torno de 35%. Essa substância ela confere essa rigidez, essa dureza às células. As fibras, elas normalmente ocorrem em feixes e são denominadas de fibras do comércio. Aqui a gente pode observar as fibras de esclerênquima associadas a elementos de vaso do xilema. Então, elas vão atuar como elementos de sustentação em regiões do vegetal que não estão mais se alongando, ou seja, cujo crescimento já foi completado. As fibras elas têm importância econômica porque são utilizadas na produção de diversos tecidos, Aqui a gente tem o cânhamo, o linho e o rame. Observem que o tamanho das fibras é bem grande. A do cânhamo varia de 0,5 a 5,5 centímetros, a do linho de 0,8 a 6,9 e a do rame pode atingir até 55 centímetros de comprimento, uma única fibra. Aqui a gente tem diferenças básicas entre os dois tecidos, colênquima e esclerênquima. O colênquima é um tecido vivo, o esclerênquima, quando atinge a maturidade, torna-se um tecido morto.
O colênquima, pelo fato da parede celular ser constituída de celulose, substâncias péticas e água, ele é flexível, enquanto que o esclerênquima, pelo fato de conter lignina, ele é um tecido rígido. Temos aqui outro quadro comparativo entre os dois tecidos, mais complexo, com mais informações. Com relação à função, ambos têm a função de proteção, é um tecido mecânico, proteção e sustentação. No colênquima, as células são sempre vivas, já no esclerênquima, quando o tecido atinge a maturidade, as células são sempre mortas. No colênquima, as células contêm citoplasma, núcleo, plastídeos, enquanto que no esclerênquima o lúmen celular é vazio, ou o citoplasma possui restos mortos. No colênquima, as células são quase sempre de mesmo diâmetro, já no esclerênquima existem algumas variações, os esclereídeos eles podem ser de mesmo diâmetro ou pode ter uma forma irregular, enquanto que as fibras são fusiformes. No colênquima, a parede celular é de celulose pura ou possui pectinas. Já no esclerênquima, elas são lignificadas em maior ou menor grau. No colênquima, o engrossamento das paredes é distribuído de forma desigual, enquanto que no esclerênquima, esse engrossamento ele é homogêneo, ele é uniforme. No colênquima, ele normalmente é localizado sempre próximo à epiderme, em órgãos jovens e folhas, e no esclerênquima ele sempre é localizado mais profundamente dentro do órgão, geralmente próximo ali dos feixes vasculares xilema e floema. O colênquima forma-se na parte jovem do órgão em pleno desenvolvimento, por ser um tecido vivo e por causa da sua flexibilidade, e não impede o crescimento do órgão onde ele está sendo formado, onde ele surge. Já o esclerênquima, ele se forma nas partes que já estão desenvolvidas e, quando ele é formado, ele não permite o crescimento posterior do órgão.